Olá a todos! Nessa semana nós encerramos a questão da masculinidade bíblica, sexualidade bíblica no livro de Mateus. E então eu quero compartilhar algumas reflexões com vocês, em alguns textos aqui de Mateus, a começar pelo capítulo 19, onde nós temos uma pergunta dos fariseus para Jesus sobre o casamento. E eles perguntam, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É o versículo 3, né? E aí Jesus responde, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus deixa claro que a ideia não é separação, não é divórcio. Mas eles replicam, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, entretanto não foi assim desde o princípio. E quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí os discípulos dizem, né, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí Jesus responde, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Na Bíblia a mensagem tem, esse versículo fica muito interessante, ele diz assim, aquele que se julga digno de crescer até a altura do casamento que se case. Porque há eunucos que são de nascença, há outros a quem os homens fizeram eunucos e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Então quem é apto para o admitir, admita. Então aqui Jesus coloca o seguinte, o casamento realmente não é para qualquer um, é um desafio. Se você acha que você alcança esse desafio, então bora lá. Porque de fato a mulher não tem que ficar numa posição de inferioridade. E Jesus deixa claro isso aqui. Se você assumir o compromisso do casamento, vá com ele até o fim, por obediência a Deus. É algo sagrado, algo muito importante. Então Jesus fala tudo isso para pararem de banalizar o casamento, pararem de desprezar a mulher. Então, não é para ser feito assim. Não é de qualquer jeito, não é separando de qualquer forma. Agora, se houver um adultério, aí já houve uma violação ao que é sagrado, já houve uma deformação do casamento. Aí tudo bem. E ainda assim por causa da pecaminosidade, por causa do nosso coração duro, como ele mesmo deixa claro aqui. E ele ainda cita no final que há pessoas que de fato abrem mão do casamento em função do reino de Deus. E isso é interessante. E também existe essas situações do celibato mesmo. Então, duas possibilidades aqui, e reconhecidas por Jesus. Tem quem escolha o celibato, tem a quem seja imposto, a pessoa obriga o outro a viver celibatário, e tem pessoas que são castrados ou qualquer outra questão aqui que não desenvolvem o relacionamento conjugal. Então Jesus deixa claro que existem outras possibilidades além do casamento. Aí depois, no capítulo 22, também há uma menção rápida dos saduceus sobre o levirato. Eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus, falando que se uma mulher teve vários maridos porque o marido morreu, o irmão dele era obrigado a casar com ela. E se ela casar com esse irmão, lá no céu ela vai ser de quem? E aí Jesus deixa claro aqui que o povo peca por não conhecer as Escrituras, porque no céu não haverá essa preocupação. Na eternidade, as relações serão diferentes. Aqui ele dá a entender que essas relações de sexualidade como são hoje não serão assim na eternidade. E isso é um mistério, de fato, para nós. Mas ele dá a entender aqui que será diferente. É algo diferente mesmo. Aí no capítulo 24, a gente também tem algumas menções. No versículo 12, por exemplo, diz assim... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o versículo 36, 39 diz... Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como nos foi dado nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui é interessante porque ele está falando que no final dos tempos, a nossa sexualidade é esvaziada do amor. Olha que coisa interessante.
A gente tem até música sobre isso, né? De a pessoa admitir que está com outro só para ser usado e usar e que prefere não amar. Então, que absurdo, né? E aqui está escrito isso, o amor de muitos vai se esfriar e as pessoas vão fazer isso rotineiramente, sem perceber o real significado dessas coisas, a profundidade de tudo isso, e sem pensarem no reino de Deus, na volta de Cristo. Tudo de uma forma meio banalizada mesmo, né? Então, esse Mateus 24 é um texto muito importante sobre isso, esse alerta, né? Faça tudo o que você tiver que fazer com a certeza da volta de Cristo, com o cuidado de fazer, lembrando do reino de Deus, de que é para Deus seu casamento, as coisas que você faz, tudo o que você faz, impregnado do amor mesmo de Deus, né? Depois nós temos Mateus 27 e 28, que são os capítulos finais do Evangelho. E por que eu trago eles aqui? Eles não fazem menção direta à sexualidade, mas eles são fundamentais aqui pelo seguinte: quando Jesus se sacrifica na cruz por amor a cada um de nós, ele morre por causa dos nossos pecados, da forma como nós estamos vivendo. E isso inclui nossa sexualidade. Na cruz, Jesus leva o pecado sexual das pessoas. E ele faz isso para que, com a ressurreição, ele dê uma nova vida às pessoas. Jesus morre, 3 dias depois ele ressuscita. E ele, então, cumpre a profecia. A partir de agora, qualquer um de nós que é escravizado pelo pecado sexual, encontra em Jesus perdão e transformação. Em Jesus nós encontramos perdão porque ele já pagou o preço pelo pecado. Tudo que nós fizemos e que merecia punição, nós merecíamos a morte, ele foi lá e pagou o preço no nosso lugar. Mas agora ele quer que nós entreguemos a vida para ele, para que ele nos dê poder no Espírito Santo de nos dar uma nova vida. A gente precisa viver uma nova vida sexual, uma masculinidade nova, uma sexualidade nova, no padrão do reino de Deus. E ele nos dá poder para isso. A ressurreição é a vitória de Jesus contra o pecado, contra a morte, nos dando poder para viver de forma diferente. E com esse poder para viver de forma diferente, ele nos dá uma missão, que é o capítulo 28, que é a grande comissão de ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Então é nossa missão, a partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus, fazer discípulos, ensinar as pessoas que no padrão do reino de Deus existe uma sexualidade santa, existe uma masculinidade sadia, uma masculinidade que honra e glorifica o nome de Deus. Então isso é muito importante. Eu não posso acabar o Evangelho de Mateus sem olhar para isso. Tudo que eu venho compartilhando com vocês, ensinando a vocês sobre sexualidade, só é validado por causa da morte e ressurreição de Jesus, que nos dá poder para viver tudo isso, poder para viver esse Evangelho diferente, essa sexualidade diferente, essa masculinidade diferente. E por isso, para ele, não há nada impossível. Com a vitória dele na ressurreição, tudo para ele é possível. Transformar qualquer realidade sexual, transformar qualquer homem, ele consegue para a glória dele. Certo? Então, o padrão de casamento de Cristo é sagrado. O padrão, mesmo no celibato, é sagrado. Em qualquer que seja a sua escolha, viva isso com santidade plena, no poder que Cristo te dá conquistado na cruz. É isso. E olhando para o reino eterno, olhando para a amplitude do que significa entregar a vida para Cristo. A sua sexualidade, a sua masculinidade está enquadrada nessa amplitude, nesse plano maravilhosamente maior. E que Deus capacite cada um de nós a enxergar isso e a viver isso. Até a próxima.